Graças a Deus. Quem está alegre nessa noite, diga amém, meus irmãos. Amém. Aleluia. Nós vamos estar orando. Aleluia. Pedindo para o Senhor falar conosco nesta noite, através da tua palavra. Aleluia. Pelo Espírito do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E está a tua santa palavra. E poderoso é o Senhor para falar com cada um nesta noite, através do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo, Senhor, aleluia, nunca deixe de ministrar em nosso meio. Deus querido, Deus santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus oramos, em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Pode assentar dando glória a Deus. Nosso Jesus é fiel, meus irmãos, cheio de misericórdia, mas eu e você tem que entender uma coisa. Nós não podemos brincar, aleluia, com a misericórdia do Senhor. De forma alguma. Deus é misericórdia, vai estender as mãos, vai ajudar, sim, aleluia, mas nós precisamos procurar agradar ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Nesta noite abençoada, meus irmãos, uma passagem bastante conhecida, no livro de Oséias, no capítulo 1, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aonde Deus ele coloca um homem à prova. Aonde, meus irmãos, ele chama um homem, louvado seja Deus, aleluia, para começar, ou seja, iniciar uma vida de felicidade. Aleluia. Meus irmãos, todos querem ter felicidade. Todos querem, aleluia, que tudo corra bem em suas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aqui, aleluia, neste capítulo, aleluia, no livro de Oséias, no capítulo 1, Deus chama um homem, aleluia, para provar, aleluia. Só que, meus amados irmãos, aleluia, este homem, aleluia, chamado Oséias, o profeta Oséias, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Deus chamou ele, aleluia, de uma forma, meus amados irmãos, bastante estranha. Louvado seja Deus, porque, meus irmãos, aleluia, Oséias, ele ia, aleluia, aqui dentro desta passagem, ou seja, ele tipificou alguém, aleluia, cheio de amor, ele tipificou alguém cheio de misericórdia, aleluia, ele tipificou alguém, aleluia, que perdoa. Louvado seja Deus, ele tipificou alguém, aleluia, que embora, aleluia, sendo desprezado, aleluia, ele ia atrás. Ele ia atrás, aleluia, para perdoar, aleluia, e trazer junto novamente para a sua companhia. Este capítulo, meus irmãos, aleluia, glória a Jesus, o Senhor chama Oséias, aleluia, para realizar, aleluia, um casamento, aleluia. Só que este casamento seria um casamento simbólico, aleluia, casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o Senhor chama este varão, aleluia, o Senhor chama Oséias, louvado seja Deus, aleluia, e ele pede para Oséias se casar com uma mulher chamada Gomer, louvado seja Deus, aonde, aleluia, esta mulher, aleluia, era filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho, louvado seja Deus, mas lá no versículo 2, os meus irmãos vai ver, aleluia, glória a Jesus, que o Senhor, aleluia, o princípio da palavra do Senhor, quando ele fala com Oséias, ele pede para Oséias, aleluia, para tomar uma mulher, aleluia, de prostituições e filhos de prostituição, aleluia. E o Senhor fala no final do versículo 2, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Oséias, aleluia, ele se casou, expressão minha, meus amados irmãos, expressão bíblica, mulher, meus amados irmãos, aleluia, na verdade, uma jovem, a Bíblia fala de mulher porque ela é feminina, todavia, uma jovem pura, uma jovem casta,
Muitos pensam, meus irmãos, que Gomer, ele se casou com uma mulher prostituta. Esta mulher não era prostituta, mas ela era filha de prostituição. Em outras palavras, a mãe dela é quem foi prostituta. Todavia, ela não era prostituta, ela era pura. Quando ela se casou com Oséias, ela foi fiel a Oséias. Ela foi fiel, não traiu de início. Não sabemos quantos anos ela morou com Oséias sem traí-lo, mas foi fiel ao teu esposo, chamado aqui Oséias. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Gomer, aleluia, ela representa Israel. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, o povo de Israel, de início, eram fiéis a Deus. Eles agradavam ao Senhor. Deus tinha prazer em estar no meio deste povo. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Oséias, aqui nesta passagem, aleluia, ele tipifica o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, que noivo que não fica feliz, que noivo que não fica satisfeito quando ele tem do lado dele, aleluia, uma noiva fiel, uma noiva que ouve a palavra e obedece, não é verdade? Que noivo é este que não fica feliz? Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aleluia, quem não fica feliz quando percebe que alguém é fiel para com ele? Louvado seja Deus. E assim, meus irmãos, era o nosso Deus. A alegria de Jesus era imensa. Aleluia, porque, meus irmãos, o povo de Israel era fiel. Toda vez que o inimigo atacava o povo de Israel, meus irmãos, Deus derrotava os inimigos, porque, aleluia, estava mexendo com a noiva dele. Estava mexendo com a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus era feliz. Aleluia. Não sei quantos anos levaram. Deus era feliz quando caminhava na terra, tanto, meus irmãos, no Velho Testamento, como no Novo Testamento. Aleluia. Deus, ele conseguiu ser feliz. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, com muitos que eram fiéis. Louvado seja Deus. Pois, meus amados irmãos, aleluia, no Novo Testamento, poucas pessoas conseguiram agradar ao Senhor. A Bíblia diz em Atos, quase 120 crentes foi os que conseguiram agradar ao nosso Senhor Jesus. Já, meus irmãos, lá no Velho Testamento, a maioria não, aleluia, agradaram a Deus até o fim. Todavia, no início, eles foram fiéis a Deus. Então, meus irmãos, Igreja do Senhor, Oséias tipifica o nosso Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Conseguiu de início ser muito feliz. Constituiu família. Meus amados irmãos, mas Oséias sabia, aleluia, que com o passar dos anos, a vida dele não ia ser a mesma. Não ia conseguir sorrir, aleluia, para a tua esposa chamada Gomer. Aleluia. Ele sabia, meus irmãos, que a cada mês que passava, cada ano que passava, ele sabia que estava chegando o momento, aleluia, dele enfrentar, aleluia, muito sofrimento. Que sofrimento é este? Aleluia, é ver alguém traindo ele. Aleluia, é de saber que mais tarde, porque ele sabia que isso ia acontecer com ele, aleluia, porque o Senhor contou para ele, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então ele sabia, meus irmãos, que a qualquer momento Gomer ia traí-lo. A qualquer momento, meus irmãos, aleluia, Gomer ia trair, aleluia, o teu esposo chamado Oséias. Meus amados irmãos, quantas pessoas hoje, no começo, começaram no caminho estreito, agradavam a Deus. Deus tinha prazer, aleluia, em visitar eles. Deus tinha prazer em estar no meio deles, porque eles estavam no caminho estreito, eram noiva fiel. Eram noiva fiéis, agradavam a Deus. Deus estava contente, satisfeito, meus amados irmãos. Mas com o passar do tempo, aleluia, com o passar do tempo, eles se extraviaram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Oséias tipifica Deus, aleluia, e Gomer, o povo de Israel. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, isto aqui é interessante. Isso aqui, meus irmãos, aleluia, é interessante para nossos corações, porque, meus irmãos, uma vez que esta mulher,
traiu Oséias. Aleluia. Começa o povo de Israel trair a Deus. E tudo isto, meus irmãos, aleluia, os olhos de Oséias contemplou. Louvado seja Deus. E o amor que Oséias tinha por Gomer era muito profundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus concedeu para ele força suficiente, graça e poder, para mais tarde ir atrás de alguém que o traía. Alguém que virou as costas. Alguém, aleluia, que começou a relacionar com outros homens. Começou a se relacionar, aleluia, com o mundo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esta mulher começou a se prostituir. E alguém quando não agrada a Deus, alguém quando abraça o mundo, ela está, aleluia, espiritualmente se prostituindo. Ela está espiritualmente, aleluia, traindo Deus. Ela está traindo o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, que ele foi em obediência à palavra. Ele tomou a Gomer, filha de Dibrai, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel, porque a casa de Jeú, aleluia, sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Este versículo 4 fala da situação do povo de Israel na direção do rei Acabe. Aleluia! Um povo que antes era fiel, agora estava naquela situação. Fala, meus amados irmãos, do juízo divino. Aleluia! Que um noivo ferido ia executar. Aleluia! Porque, meus irmãos, sabem muito bem pela Bíblia Sagrada que o Senhor usou, aleluia, Jeú, aleluia, para exterminar a casa de Acabe. Aonde Acabe deu 70 filhos, aonde a sua esposa chamada Jezabel, os demais que seguiam Acabe, foram exterminados pelo Senhor. Então, meus amados irmãos, a primeira criança que nasce, o nome é Jezreel. E qual é o nome da cidade que morava Jezabel? Não era Jezreel, era Jezreel. Louvado seja Deus. E o versículo 5 vai dizer: e será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Fala daquela guerra, fala daquela batalha, aonde, meus amados irmãos, aleluia, o rei Acabe tombou no campo de batalha. O versículo 6 vai dizer: e tornou ela a conhecer, e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Luluã, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quem trai o noivo, as consequências vai vir. Aleluia. A consequência vai vir. Não tem coisa melhor, meus irmãos, do que nós agradar ao Senhor. Começar agradando e se esforçar para ir até o fim agradando ao Senhor. Porque aqueles que não conseguem ir até o fim, aleluia, agradando a Deus, mas insistem em fazer o mal, em praticar o mal, meus irmãos, a justiça do Senhor vai cair sobre estas pessoas. A consequência vai vir. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, e nós vemos aqui no versículo 7, mas da casa de Judá me compadecerei, e eu salvarei, aleluia, pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Luluã, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe o nome de Loame, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Isso aqui é muito triste, irmão. Aleluia. Vocês pensam que o Senhor falou, aleluia, isso aqui com alegria? O Senhor falou com pesar. O Senhor falou com dor no coração. Aleluia. Este povo não é o meu povo. Ele falou aquilo, meus irmãos, com amargura, com pesar. O amor que ele tinha por este povo, que ele disse que não era povo dele, o amor do Senhor por este povo estava, aleluia, intacto. O amor que o Senhor tinha por este povo, meus irmãos, ainda estava no coração do Senhor, nunca saiu do coração de Deus, aleluia, o amor pela humanidade. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Meus amados irmãos, aleluia,
Louvado seja o nome santo do Senhor. Com o passar do tempo, Oséias começou a sofrer. Aleluia, ele simboliza o Senhor. Com o passar do tempo, o Senhor também começou a sofrer. Lá no Velho Testamento, usando os patriarcas, usando os profetas. Aleluia, meus amados irmãos, o povo virava as costas, dando ouvido para os fariseus. Não aceitavam a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, meus amados irmãos, igreja do Senhor, aleluia. Mas o Senhor nunca desistiu do teu povo, e até hoje Ele não desiste do teu povo. Mas o povo de Deus tem que se conscientizar, aleluia, que se está entristecendo a Deus em alguma coisa, meus amados irmãos, vamos acordar e procurar, aleluia, alegrá-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós que estamos aqui, nenhum de nós queremos ser traídos. Nós não queremos levar uma vida de tristeza porque alguém não está, aleluia, ali, aleluia, meus amados irmãos, nos alegrando. Mas nós queremos que alguém nos alegre, não é verdade? Eu quero que os meus irmãos me alegrem. E eu quero, aleluia, passar para os meus irmãos alegria. Assim é o nosso Senhor Deus. Assim é o Rei da glória. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia. Esses 3 filhos, meus amados irmãos, que Gomer, aleluia, teve com, aleluia, o profeta Oséias, aleluia, representa, sabe o que? Representa as nações, representa as nações pecaminosas. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, Gomer, aleluia, mais tarde, ao desmamar a última criança, ao desmamar, aleluia, ela foi em encontro das nações, ela foi se relacionar com as nações. Aleluia, meus irmãos, traindo Oséias. Aleluia, quantas pessoas, meus irmãos, que professam o nome de Cristo e estão se relacionando com as nações. Quando eu falo nações, eu estou falando do mundo. O que as nações, aleluia, adotam, o que o mundo adota que não agrada a Deus, elas estão adotando, estão imitando as nações. Isso aí, meus irmãos, aleluia, é se prostituir contra o Senhor, é trair o Senhor, meus irmãos, aleluia, é causar dor no coração do nosso Deus. São Gomer, meus amados irmãos, que iniciou agradando a Deus, agora não estão nem aí, meus irmãos. O brilho saiu, o Espírito Santo se afastou. Louvado seja o nome do Eterno. Meus irmãos, por que o povo de Israel sofre até hoje? Por que, meus amados irmãos, aleluia, que há um conflito em Israel? Por que o povo judeu está ali em conflito? É guerra, é batalha todos os dias. Muitos pensam, meus irmãos, que é porque as nações estão em disputa territorial, estão a fim das terras da Palestina. Meus amados irmãos, aleluia, pela Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, não é por causa disto, mas é por causa da desobediência. Não aceitaram o Messias. Aleluia. Usavam o livro da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Não sabiam discernir. Aleluia. Até hoje eles estão esperando o Messias. Mas nós que estamos aqui sabemos que o Messias já veio, caminhou na terra e que ele vai voltar no alto das nuvens para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, o sofrimento do povo de Israel é por causa da desobediência. Está entendendo, meus irmãos? Traíram o noivo, voltaram-se para a idolatria. Louvado seja Deus, foram homens sanguinários. E até hoje são sanguinários. Nós precisamos orar a favor do povo da promessa, orar a favor do povo de Israel, meus amados irmãos, porque eles não compreendem as sagradas escrituras. Para eles o Messias, meus amados irmãos, ainda vai vir. Jesus certa vez disse para eles: a mim vocês não recebem, mas após mim vai vir um que vocês vão receber. Jesus, o nosso Senhor, estava falando do anticristo. Quando o anticristo se manifestar ali, meus irmãos, eles vão receber como o Messias. Mas, meus irmãos, mais tarde eles vão acordar. Eles vão ver que não é o Messias que está ali. Aleluia.
Meus amados irmãos, igreja do Senhor, Oséias muito sofreu. Ele tipifica Deus aqui. Gomer significa, representa, aleluia, Israel. Os 3 filhos de Gomer, com Oséias, tipifica as nações. Aleluia. Aonde, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus, através, meus amados irmãos, do comportamento de Israel, aleluia, os demais se espelharam. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, esta palavra aqui desta noite, louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Aleluia. Nós sabemos, meus irmãos, que fala-se de alguém traindo um noivo chamado Jesus. Aleluia. Um noivo chamado Jesus, mas que este noivo não desistiu do teu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso, meus irmãos, que o templo foi destruído. É por isso que o povo de Israel, meus irmãos, foram levados para o cativeiro. Aleluia! Foram centenas, milhares, milhões de judeus que, meus irmãos, se espalharam. Muitos morreram. Louvado seja Deus. E muitos foram levados para o cativeiro. Eles foram espalhados sobre toda a terra. Jesus disse que ia espalhar eles. Mas por que isso aconteceu? Por causa da desobediência. Traíram o noivo, feriram o noivo. Mas, meus irmãos, o amor deste noivo divino é tão profundo que o Senhor não desistiu deles. Só que nós, meus irmãos, precisamos se colocar na posição de uma noiva que não trai o noivo. Para nós não passar por dores terríveis. Para nós não passar por aflições, porque o noivo voltará para arrebatar a sua igreja. Ele vai voltar a qualquer momento, meus amados irmãos. Aleluia. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oséias muito sofreu. Agora Gomer longe, traindo eles. Aleluia, com outros amantes. Meus irmãos, aleluia, quantos eram amantes do Senhor Jesus Cristo e agora deixaram o Senhor, aleluia, e estão indo ao encontro de outros amantes aí fora. Eu estou falando isso aqui, meus irmãos, aleluia, de traição espiritual. Amantes aí fora, aleluia, se refere, meus irmãos, tudo aquilo que não agrada a Deus e o crente está fazendo. Tudo aquilo que não agrada a Deus e o crente está fazendo. Ele insiste. Parece que ele não se esforça. Amantes. Ele está correndo atrás, aleluia, outros amantes aí fora. Está traindo o Senhor. E agora, meus irmãos, o Senhor, aleluia, o Senhor tem um sentimento. O Senhor está sofrendo. Ele está ferido. Porém, ele não desistiu do teu povo. Louvado seja Deus. Mais tarde, louvado seja Deus, Gomer entra numa situação terrível. Ela, meus irmãos, é levada para um mercado, aleluia, de escravos. Louvado seja o nome poderoso do Senhor. Quem que vai ser levado para o mercado dos escravos? Aqueles que estão traindo o noivo e não vai subir no arrebatamento. Estão traindo o Senhor e não vai subir no arrebatamento. Agora, depois do arrebatamento, meus amados irmãos, aleluia, o Senhor, aleluia, vai ter acesso ao mercado dos escravos. Ele vai novamente comprar, aleluia, esses que traíram ele. O Senhor vai fazer, aleluia, eles verem o quanto eles estavam errados, o quanto eles o traiu, o quanto eles o feriu. E eles irão reconhecer, aleluia, e o Senhor vai aceitar eles de volta novamente. Louvado seja Deus. Mas eu te convido aqui nesta noite, não vamos ferir o noivo. Aquilo que você sabe que tem que parar, se esforce, pare, aleluia, de fazer aquilo, porque o nosso noivo não pode continuar sendo ferido por nós. Nós precisamos provocar alegria no nosso noivo, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quantos, aleluia, Gomers, quantos Gomers em toda a terra foram atrás de outros amantes, tendo prazer, aleluia, nas coisas deste mundo, coisas que perante as narinas de Deus têm mau cheiro, mas Deus não desistiu delas. O evangelho que nós pregamos aqui é para eu e você não ficar, meu irmão. O evangelho que o Senhor, aleluia, nos ensina neste lugar é para a gente amar Ele.
não deixar ele triste, não ir ao encontro de outros amantes, aleluia, mas que nós possamos, meus amados irmãos, aleluia, ter o Senhor Jesus como o nosso único amante, o nosso único amor, o nosso único ídolo, o nosso único Deus. Aleluia, louvado seja o poderoso nome do Senhor. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que na grande tribulação o Senhor vai resgatar muitos. 2/3 deste povo que traiu Jesus irão morrer. E eu acredito que sem a salvação, 2/3. Todavia os demais, o Senhor vai resgatar do mercado de escravos. Eles irão acordar, pedir a misericórdia, irão gritar e o noivo vai receber eles de volta. O Senhor vai recebê-los de volta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui nesta noite esta palavra. Aleluia. Oséias muito sofreu. Aleluia. Ele sabia que a tua esposa mais tarde ia traí-lo. Ia sair em busca de outros amantes. Aleluia. Gomer representa Israel. Os 3 filhos de Gomer, aleluia, representa as nações. Louvado seja o nome santo do Eterno. Louvado seja o nome do nosso Jesus. Deus que tenha misericórdia. Deus que tenha compaixão de mim e de você. Aleluia. E a gente não venha, meus irmãos, a imitar Gomer. A imitar, aleluia, Israel, que feriu o Senhor, que magoou o Senhor. Aleluia. Mas Deus não desistiu delas. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos se conscientizar de que nós não podemos ferir o Senhor, mas vamos se esforçar para provocar alegria no nosso Senhor. Fica, meus irmãos, esta palavra aqui nesta noite para a tua meditação. Aleluia. Meus irmãos, não foi fácil, aleluia, para Oséias, mas quando o Senhor fala para ele, vai outra vez, aleluia, ao encontro dela, se casa com ela de novo. Aleluia, perdoe ela, aceite o perdão dela, traga ela para casa de novo, porque ela está arrependida. Assim é o nosso Deus, meus irmãos. Foi tão ferido, tão traído, mas, meus irmãos, Ele vai abraçar o teu povo outra vez. Ele vai perdoar o seu povo outra vez na grande tribulação, mas que eu e você alcance o perdão e a misericórdia agora, porque as aflições vão ser terríveis. As aflições vai ser terrível, meus irmãos, aleluia, neste grande mercado de escravos, que fala desses traidores que irão ficar. Deus vai usar de misericórdia e vai outra vez atrás destas vidas. Vai falar pela última vez na grande tribulação, aleluia, e vai cair a ficha e o Senhor vai perdoá-los novamente. Meus irmãos, fica esta palavra para o meu e o teu eleito espiritual, amém? Esse cabeça a todos, se coloca de pé. Vamos estar finalizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.